E aí, galera, Henrique Arão aqui com mais uma aula de teoria musical e desta vez estamos fazendo uma live. Dessa vez estamos fazendo essa live e eu acredito fielmente que essa live não vai cair, que eu fiz uma configurações loucas aqui. Na última live eu tive alguns problemas e eu acho que dessa vez deve estar tudo funcionando do jeito que eu acho que deveria funcionar. Então, se já tiver tudo ok, quem tiver aí já me dá um ok, se estiver me ouvindo bem, se a imagem estiver legal, já me dá um ok. Eu geralmente não costumo fazer lives assim surpresas, essa só foi um teste, que nós vamos falar um pouquinho do resumo de algumas perguntas que me fizeram. Eu juntei, fiz um monte de aglomerado lá de perguntas e escolhi algumas das aulas que eu já fiz, escolhi algumas que foram repetidas, e eu falei em algumas partes lá nas aulas, e eu queria falar um pouquinho mais sobre essas questões, que talvez não ficaram tão claras, ou talvez não ficou com algum entendimento mais específico sobre esse assunto. Então quero aproveitar essa live para a gente falar um pouco esclarecer, melhor dizendo, esclarecer um pouco dessa dúvida, ok? Bem, eu quero começar aqui. Eu sei que é difícil a galera tá acessando assim, mais ou menos nesses horários, mas fica tranquilo. Depois que você estiver vendo esse vídeo, não estiver vendo ao vivo, você pode também deixar aqui embaixo a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida. Pode continuar postando o que você gostaria de ouvir sobre teoria musical. Eu estou fazendo essa série de aulas desde o zero, então eu estou fazendo... eu separei geralmente em módulos. Eu separei em módulos. Eu fiz como se fosse um módulo iniciante, um módulo intermediário e um módulo avançado. Nós entramos agora recentemente, faz umas 2, 3 semanas, talvez. Acredito que não muito mais do que isso, não deu nem 30 dias. Entramos agora no conteúdo mais avançado, onde nós estamos estudando um pouco agora de intervalos, aprofundando um pouquinho sobre intervalos. Lógico, tem muita coisa para falar de intervalos, tem as suas classificações, depois lá na frente nós entraremos em escalas, em acordes, depois a gente pode conversar um pouquinho também sobre a harmonia. Tem muita coisa para a gente falar, mas é um ponto de cada vez. Nós andamos um passo de cada vez para nós não sairmos atropelando as coisas e para você também ter um conteúdo totalmente controlado de acordo com o nível que você está. Se você é professor, eu também te convido a você estar participando do meu grupo Teoria Viva. Esse grupo Teoria Viva é um grupo fechado que eu tenho aqui no Facebook, que ele tem lá tem alunos que já estão um pouco mais avançados, tem músicos que estão iniciando, tem músicos profissionais, tem outros professores, e lá a galera interage. Não só para você que é professor que eu estou fazendo o convite, eu quero externar também para você que é aluno, que quer aprender teoria musical, que você já toca um instrumento, talvez queira se aprofundar um pouquinho mais sobre teoria musical. E obrigado, Tati, tamo junto. A Tati tá sempre comigo aí, tá sempre nos auxiliando nos vídeos, sempre deixando o seu like. Obrigado, um beijão pra você, tamo junto. E eu quero ver você aprendendo a tocar o instrumento, hein? Quero ver lá, hein? Estamos lá junto com o mestre Budai, o maestro Budai. Tamo junto lá, quero ver você lá aprendendo o instrumento. Bem, então continuando. Essa série de vídeos nada mais é do que uma sequência que eu estou fazendo, mais ou menos, não é uma sequência assim, digamos, tem um começo, tem um meio, tem um fim e beleza, fica por isso mesmo. Não, é uma sequência que tem um início, que é um módulo, digamos assim, um módulo básico que eu falo coisas muito básicas, bem gerais na parte de teoria musical, coisa muito simples, ou seja, é um conceito que deveria ter uma amplitude assim mais acessível, que foi até um dos princípios que eu comecei a fazer esses vídeos por causa disso, que talvez a galera não tenha tanto acesso a esse tipo de informação, não tenha talvez uma escola de música por perto de casa, talvez não tenha algum professor. Eu recomendo, além de você ter esses conteúdos dos vídeos, eu recomendo sim que você vá procurar uma escola de música. Todo mundo fala. Uma vez me fizeram uma pergunta aqui para mim nos comentários. Henrique, beleza, mas você tá fazendo esses vídeos tal, assim, é para quê? Para ninguém mais ir para um conservatório de música, para ninguém mais ir procurar uma escola de música, ou seja, só os seus conteúdos já são suficientes? Aí eu digo, não.
Só os meus vídeos, os meus conteúdos não é suficiente para você ter todo o conceito musical. Claro, esse conteúdo que eu estou fazendo, ele vai te dar uma base muito boa, uma fundamentação ótima para que você prossiga no estudo da música, para que você tenha um escalonamento. Mas quando você vai somar esse conteúdo que você está adquirindo nos vídeos, nesses vídeos, nessas sequências de teoria musical, quando você está com esses vídeos e você procura um profissional especializado, talvez até no instrumento que você toca, aí você vai expandir, aí você vai crescer, aí você vai para cima. Aí você começa a desenvolver muito mais. Começa a desenvolver muito mais. Porque se você ficar só retido em um só conhecimento e ouvir, por exemplo, só a minha, você vai achar que eu estou encerrando esse assunto. Ah, legal. O Henrique falou aquilo lá, beleza. Você encerrou. Meu, eu não estou aqui encerrando o assunto em nada. Né? Ah, esse aqui é o conceito de tal e ponto. Encerrou, não existe outras formas de pensar. Não, não. Isso é ilusão, porque o mundo está em mutação, nós, seres humanos, estamos evoluindo, tudo está mudando. Lógico, você tem um conceito base. Daquele conceito base, você vai desenvolvendo. Você pode criar o seu próprio conceito musical, o seu próprio conceito daquilo que você consegue entender e daquilo que você consegue aplicar na prática, colocar ali vivo. Por isso que eu até chamo o meu grupo lá no Facebook de Teoria Viva, para aplicar realmente ela ser viva, ser aplicável mesmo, como diz a palavra. Bem, queria já deixar aqui um abraço para o Ezequiel. Poxa, Ezequiel, um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado, tamo junto. Então vamos lá. Vamos lá. Uma das questões que mais me fizeram recentemente foi sobre eu fiz um vídeo atrás sobre fermata. Aí a galera me perguntou, fiz um catado de várias perguntas e, no geral, era mais ou menos essa. O que era a fermata, para se dizer realmente? Bem, olha só. Existem vários conceitos de fermata. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, falando sobre a fermata. Ok, mas eu vou tentar falar resumidamente o que seria a fermata. A fermata, além de ser um sinal de sustentação, eu até marquei aqui algumas coisas que eu poderia falar, tal. Além de ser um sinal de música, de sustentação, para você colocar ali na nota, suspender, além de ser, ela nada mais tem a função de te indicar o que você deveria fazer ali na música. E qual que é essa indicação? Essa indicação é como se fosse não vou falar sustentação porque isso leva a um outro pensamento, mas vamos dizer uma prolongação da nota que você está emitindo. Vamos supor, você tem um trecho lá, você está tocando, aí aparece lá a fermata. Bem, aquele trecho está dizendo assim, bem naquela nota, tá te dizendo assim, ó, claramente, tá te dizendo assim, esquece o valor da figura, esquece o valor da figura. Pode estar qualquer figura ali. Pode estar colcheia, pode estar semicolcheia, pode estar mínima, pode estar semínima, pode estar semibreve, pode estar o acorde que for. Se tiver com a fermata ali, é como se a fermata te estivesse dizendo assim, esquece o valor dessa figura, esquece. O que acontece? Aí muita gente fica teorizando o negócio assim, mas teorizando de uma maneira assim bem... Nossa, é até difícil de você dialogar, porque a pessoa fala assim, não, que eu já li um livro que fala assim que a fermata tem que ser o dobro do valor da figura que segura e que vai até a metade. Meu, mano, vixe, vira uma salada, cara, o negócio, aí ninguém entende nada. É por causa desses conceitos, assim, tão fechados, os conceitos, assim, tão, brutos, que a galera talvez não queira aprender teoria musical, porque acha que é um negócio muito, um negócio demais, conceitos e tal. Meu, não tem esses bichos sete cabeças. A fermata nada mais é do que um sinal que foi colocado em cima da figura, a figura de som, que está dizendo assim para você, cara, esquece o valor dessa figura. Não tem valor de figura, não tem um valor mais. Apareceu a fermata, cartão vermelho por valor da figura. Não tem mais, não tem mais duração. Ah, tem um tempo de duração, tem 2 tempos. Não, não tem mais. Tem um valor que vai ficar tocando até quando?
Aí é que entra a figura, também a figura do maestro. Entra a figura do maestro, entra a figura do seu líder da banda, entra a figura, sei lá, de vários tipos de líderes ali musicais. Vamos supor que você toca numa orquestra, aí você tem lá o seu maestro. Você tá lá e tá regendo e tal, de repente ele te dá um sinal que chegou na fermata. Bem, o que você vai fazer? Você vai parar de olhar para sua estante, vai parar de olhar para sua nota e vai olhar para a mão dele, até o momento que ele fazer o gesto de continuação para dar continuidade, fazer o gesto de continuação, nossa, fazer o gesto para continuar, melhor falar assim, né? Fazer o gesto para continuar a melodia que você está tocando. Então, firmata é um sinal que está lá na música, que está na sua nota, que está dizendo para você, cartão vermelho para duração, esquece a duração da nota, vai com o seu regente, vai com o seu líder da banda, vai com o grupo. Ah, no meu grupo que eu toco, Henrique, não tem regente, não tem líder, não tem ninguém. É um grupo que a gente senta ali, por exemplo, igual um grupo de jazz. Você está lá tocando, não tem exatamente um maestro lá. Um grupo de jazz, cada um são músicos independentes, estão lá tocando e eles vão meio que na vibe, um olhando para o outro, tal, aquela coisa toda, sentindo ali depois da improvisação, aquela coisa toda. Bem, mas sempre vai ter um cara que vai conduzir o grupo a fazer alguma coisa. Geralmente no grupo de jazz é o pianista é que dá aquele toque e tal, para quando tem os improvisos no baixo, na batera, né? O pianista é que sempre tem aquele jogo de cintura lá, até pro solista, no caso que geralmente o grupo de jazz é um saxofonista, até nisso o pianista também dá um toque para ele, ó, sua vez, improvisar. Então sempre tem um cara ali que vai estar dando essas ênfases de liderança. Quando aparece a fermata na partitura, a galera também olha para ele. Todo mundo espera o toque dele. Talvez com um olhar, talvez com algum gesto, algum movimento no braço, não sei. Aí vai combinar, o grupo combina. Então, isso significa o quê? Que na fermata não tem esse valor padrão, esse valor assim de, apareceu uma semibreve, então se eu tô num compasso 4x4, eu tenho uma semibreve, a minha semibreve tem uma fermata. Então, ok, então vou fazer 4 tempos da semibreve mais 2 tempos de fermata. Meu, isso aí não existe, cara. Isso aí é muito louco fazer isso aí. Não tem, porque como que você vai fixar um valor de uma fermata, né, num grupo? Como você vai fixar um valor de uma fermata, sendo que ela mesma não tem um valor assim determinado? Então não tem. Então isso aí eu digo para você que é mito. Eu posso, acho que até a galera assim um pouco mais teórica, uma profundidade assim teórica mais incisiva pode até não gostar, talvez, desse comentário, mas é o que eu falo, é o que acontece na prática. Na prática não tem essa de você tocar o valor da fermata e tem aquele tempo fixo. Não tem isso. O valor da fermata realmente é de acordo com o molejo que está acontecendo ali. Nossa, com molejo, de onde eu tirei essa palavra? Molejo, que isso, cara? Mas você entendeu, né, o que eu quis dizer. Então não tem o valor de uma vez por todas. Esqueçam o valor de tempo de fermata. O que geralmente tem é assim, é a convenção, né? Tipo, todo mundo vai convencionar, tal. Vamos fazer um pouquinho mais, vamos segurar até aqui e tal. Aí tudo bem, aí vocês combinaram, ok. Ou tem o maestro que vai lá fazer o tempo de fermata, o tempo que ele quiser, segura lá, depois ele continua o tempo dele. Ou geralmente, quando você está tocando sozinho, você pode colocar lá na sua partitura, você pode escrever fermata curta ou fermata longa, para você se lembrar que aquele tempo da fermata você vai segurar um pouquinho mais. Ou talvez não tenha tanta necessidade de segurar muito, então você vai escrever lá a palavra curta. Eu até defendo isso. Eu sou um dos músicos que defende isso. A galera talvez não tenha esse costume de escrever na própria fermata essas palavras, mas isso é muito válido. Isso é muito válido. Você está lá tocando com o seu grupo e não tem geralmente alguém para te dar um toque e tem aquela fermata. Bem, como é que você vai fazer para lembrar? Talvez, aí você coloca lá em cima, escreve lá, curta, fermata longa.
Isso vai te dar já um norte de mais ou menos de como que você vai ser guiado naquela partitura, ok? Bem, eu espero que fique clara essa parte da fermata, mas mesmo assim ainda fico aberto caso você tenha uma outra opinião, caso você tenha outros interesses ou até alguma prática sobre a teoria musical, coloque aqui embaixo também que nós estamos abertos para fazer essa discussão sadia, essa discussão que traz um enriquecimento para a gente sobre esses conteúdos de teoria, e é muito bom, a gente só vai aprender assim, um convivendo com o outro, um trocando ideias, é isso que vai fazer a gente fechados sobre teoria musical e abranger, vamos abrir para todo mundo, né? Por que não? As pessoas têm que ser acessíveis. Um dos primeiros pontos que eu comecei a fazer esses vídeos de teoria musical também foi por conta de muitos músicos que eu encontrei, principalmente aqui gravando no estúdio, que eu encontrei que não conheciam teoria musical. O músico até sabia tocar legal, sabia tocar bem, ele conhecia bem o instrumento, mas quando ele encarava uma partitura, cara, o negócio ficava difícil aqui. A conversa, graças a Deus, assim que eu estudei música, então eu consigo explicar na linguagem do músico como que ele deve fazer ali dentro do estúdio. Mas eu já trabalhei em alguns estúdios, já fiz alguns estágios em alguns estúdios que, vou falar pra você, não era todo produtor musical que tinha paciência com o músico, não. Ou o cara chegava lá já resolvido, ou o cara ficava com aquela discussão danada, hein? Músico versus produtor, aquela briga danada. Porque o músico ia falar da linguagem musical, e o produtor ia falar da linguagem de técnica de captação, de produção. Então aqueles dois universos não batiam. Eles queriam falar a mesma coisa, mas não batiam. O músico fala a linguagem de música e o produtor vai falar a linguagem de produção. E esses dois mundos não tem como, se um não conseguir ceder um pouco, não vai conseguir encaixar nunca. Então eu já vi muitos conflitos desses pessoalmente, até alguns conflitos alguns até muito quentes, outros constrangedores demais, né? Tanto para a galera do estúdio quanto para a galera dos músicos que estavam chegando lá para gravar. Então era muito chato, era muito chato. Deixa eu aproveitar aqui e deixar um abraço aqui pro Fabrício, pô, Fritas, cara, consideração imensa, muito obrigado por você estar aqui, obrigado. Pastora Neide, a minha tia, muito obrigado por você estar aqui também, valeu, tamo junto. Ok, então fica essa, a parte da fermata. Deixa eu ver outra questão aqui que eu anotei, eu escrevi umas folhas aqui com um monte de perguntas, talvez eu não consiga responder todas agora. Que eu não quero também fazer uma live muito longa, né, para você não ter que ficar com conteúdo gigantesco, porque como é um resumo das matérias anteriores, então a gente vai estar falando aqui conforme, até se você quiser fazer alguma pergunta específica, deixa aqui embaixo que eu te respondo, tá bom? E, na semana que vem, não esqueça que na próxima terça-feira, também 8 horas da noite, não vai ser ao vivo, não vai ser essa live, mas nós vamos estar dando nossa, que conjugação estranha. Vou continuar falando da teoria musical dentro do conteúdo avançado, especificamente sobre os intervalos, ok? Intervalos, vamos nos aprofundar um pouquinho mais, só que na semana que vem nós vamos classificá-los, entender como que classifica um intervalo. E da onde vem alguns termos que a gente está acostumado a falar sobre intervalos, tá? Então na semana que vem, não perca 8 horas da noite, na próxima terça-feira eu vou falar sobre isso. Vamos continuar aqui. Ok, já falei da fermata, sobre essa questão, eu espero que a galera tenha entendido, mas qualquer dúvida, fica aberta aqui, como eu digo isso sempre. A outra pergunta aqui é sobre, que eu já falei, que é sobre a duração, né? Quanto que dura a fermata, eu acabei de falar. A sugestão sobre a palavra longa e a palavra curta, eu também já falei um pouquinho aqui. Outra questão aqui sobre o que é a suspensão. Suspensão é quando eu tiro o valor da nota? Não. Suspensão não é tirar o valor da nota. Aí você está confundindo um pouquinho com um staccato. Staccato. A suspensão é quando você tem a fermata em cima da pausa. É um termo que se usa para diferenciar quando a fermata está numa nota, numa figura musical, e quando a fermata está numa pausa.
Quando a fermata está numa figura musical, nós chamamos de fermata. Fermata. Ah, aí tem uma fermata. O líder, o maestro fala assim, legal, pessoal, no trecho tal, no compasso tal, tem uma fermata. Vamos fazer uma fermata aí, anota aí uma fermata. A galera vai lá, sabe que tem a nota. Agora, quando fala assim, compasso tal, no trecho tal, tem uma suspensão. Aí você olha lá naquele seu trecho lá, você olha assim, você pega a partitura lá e fala, não, peraí, suspensão no segundo tempo desse compasso. Poxa, mas aqui é uma pausa. Como assim? O que ele quer dizer? Ele quer que você faça a fermata em cima da pausa. Em cima da pausa. Olha aí que legal. Então, suspensão não quer dizer para você tirar o valor da sua figura de som. Né? O que está dizendo suspensão, o nome desse termo é a fermata em cima da pausa. Chama-se de suspensão porque o tempo de produção desse silêncio produz um efeito de suspender a sonoridade do ambiente. De suspender, vai suspender a sonoridade e vai predominar o silêncio. Então, suspendeu o som, predominou o silêncio. O nome disso é suspensão. Fermata em cima da pausa. Ok? Não confunda com staccato. O staccato, aí sim, o staccato você está falando de articulação sonora. É uma forma de você mexer no som. Então, nós chamamos isso quando os músicos, nós músicos também, sou músico, então posso falar nós músicos, mexemos na sonoridade, nós estamos falando de articulação. Então, a articulação é a arte de mexer no som, de você manipular o som. O staccato é uma dessas técnicas, é uma forma de articulação, o staccato. Ele nada mais é de você tirar, assim, aí sim, você tira uma porção do valor da figura de som. Você tira um valor, você supre ali aquele tempo de produção que tinha naquela nota, você arranca um pedaço daquela produção. Vamos supor, você tem lá uma semínima pontuada, ok. Você tem lá semínima pontuada. A semínima pontuada não, semínima pontuada não. Vamos supor lá, você tem lá a semínima com o staccato. Tem um ponto. Detalhe, é verdade, eu não falei disso, né? Mas eu acho que eu falei isso nos vídeos passados. Acho não, tenho certeza, falei sim. Falei sim, nos vídeos passados eu falei. A fermata, o ponto de... olha que chegou, Ju! Beijo. Um beijo pra você. Tô mandando um coração, que nem minha filha faz, mandando um coração. Beijão, Ju. Então, voltando. O ponto, né, de staccato fica aí em cima da cabeça da nota. É diferente do ponto de prolongação. O ponto de aumento, que fica à direita do valor da figura. Ponto de aumento, que, como já diz o nome, fica à direita do valor da figura. Ponto de aumento, aumenta o valor da figura. Aumenta o tempo de produção sonora. Agora, o staccato, que é um ponto em cima da cabeça da nota, um ponto em cima, ali você já reduz o valor da figura. Você reduz o tempo de produção da figura. Então, ali, o staccato, que é aquela articulação que eu estava falando agora há pouco, você supre esse tempo, né, que dá essa sensação ou que dá essa confusão da suspensão, eu acho que a suspensão vem da fermata, tal, não sei o quê. Não, então, o staccato, ele tira o valor da figura, que é diferente do ponto de aumento, que é diferente da suspensão. Ok, resumindo, vamos tirar essa nuvem aí da mente. Vamos lá, o resumão, vamos tirar essa nuvem. O resumão. Suspensão é a fermata na pausa, ok? Suspensão, fermata na pausa, ok. Staccato é um ponto em cima da cabeça da nota, que eu tiro o valor da figura. Eu tiro o valor da figura. Então, vamos fazer um exemplo. Eu tenho lá uma semínima com um staccato, uma semínima com um ponto em cima da cabeça da nota dela, uma semínima. A minha fórmula de compasso é o 4x4, 4x4, ok. Então a minha semínima vai valer um tempo, né? Você lembra disso? Naqueles vídeos que eu falei sobre... Até fiz umas lives também sobre isso, sobre fórmula de compasso. Ok? Espero que você tenha lembrado. Caso não, retorne lá, veja naquela live, naqueles vídeos. Também é muito interessante. Ou deixa aqui também o seu comentário
só que uma dúvida mais específica sobre fórmula de compasso, tá? E não perguntando assim, tipo, o que que é fórmula de compasso? Aí não, aí eu vou recomendar você assistir o vídeo, tá? Então eu quero uma pergunta mais específica, né? Porque eu já fiz esse vídeo da fórmula de compasso, então faça uma pergunta mais específica para ficar claro, tanto para você quanto para as pessoas que estão acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Continuando, então eu vou aqui assumir que você já sabe o que significa o 4x4, tá? Então 4x4, sem mínima, a minha unidade de tempo, eu tenho lá, sem mínima pontuada, com um ponto em cima da cabeça da nota, não é a sem mínima pontuada, é a sem mínima com ponto em cima da cabeça da nota, significa que é uma sem mínima com estacato. O valor normalmente dela seria um valor de um tempo, porém com esse símbolo do estacato, com essa articulação, eu vou tirar a metade do valor dessa figura. Aí a gente entra naquela questão, ok, eu entendi que o estacato, vai tirar metade do valor da figura. Aí começa de novo aquelas confusões. Ó. Bem, então se tira metade do valor da figura, então se eu tenho uma colcheia, que ela vale meio tempo, aí eu tiro o valor dela, ela vai valer quanto tempo? Vai valer um quarto de tempo, tal. Aí começa essas matemáticas loucas. Ok. Tudo bem, tá tudo certo também, isso também. Claro, isso tá certo. Isso aí é o lógico, é a parte lógica do negócio, né, tal. Você tira a metade, fica meio. Se for meio, você tira a metade, fica um quarto, tal. Ok, essa é a parte lógica, a parte matemática. Mas, na vivência musical, não é assim que funciona. Se você tem lá um estacato, é também uma forma interpretativa, é uma forma articulada de você mover o som. Você vai suprir um pouco, vai tirar um pouco do valor da figura, sim. Mas não é exatamente matemático. Não é um valor assim, rígido, não é um valor duro também. Não é um valor, beleza, eu tenho a C mínima, eu tô com ela com estacato, então eu vou ter que tocar ela como se fosse uma colcheia. Tudo bem, até aí sim, como se fosse uma colcheia. Você tirou a metade do valor da figura. E não exatamente ficar bitolado assim, cara, eu tenho que tocar igual o valor de colcheia, igualzinho, tal, todas as notas. Não, isso aqui toquei errado. Eita, não, isso aí esquece. Aí você não tá fazendo música, você tá querendo virar um robô. Né? Então, não fique com esses conceitos, é uma sugestão que eu estou te passando, não fique com esses conceitos tão rígidos, porque você vai acabar se frustrando também. A música ela não pode ser algo muito duro. Lembre-se que o princípio da notação musical, o princípio de se escrever a música no papel, é apenas uma noção, uma ideia de como o compositor ou o artista quis pensar naquela música, como que ele colocou no papel a ideia musical dele. Lembre-se que nem tudo dá para escrever no papel, por isso que nós temos que interpretar, estudar bem o autor, estudar bem aquela época, saber que tipo de grafia que foi usada, qual o tipo de instrumento era daquela época, como que vivia o conceito cultural daquela época, o político, como que era a convivência, onde era apresentada aquele tipo de música, em quais locais eram apresentados, como que aquele som reverberava, por que ele escreveu aquele tipo de articulação naquelas notas. Então, tudo isso aí vai influenciar para que você toque com a melhor interpretação possível, de acordo com os dados que você colheu. Então, não dá para você fazer exatamente a música como se fosse algo matemático ali. Você tá lendo ali, não, beleza, aquilo ali tá escrito assim, tem que fazer isso certinho. Será? Será que foi exatamente o que o autor pensou, o compositor? Será que foi exatamente o que rolava naquela época? Né? Então tem que se pensar nessas coisas. A música ela não pode ser dura. Lembre-se que a notação musical ela é apenas uma noção do que o compositor, do que o autor pensou para colocar ali no papel. Não é algo duro, não é algo rígido. Por isso que eu foco ainda nessa parte da fermata, e eu foco nessa parte do estacato, para que você não leve isso como se fosse algo matemático, algo duro, algo padronizado, muito rígido. Okay? Então, o estacato, sim, diminui a metade do valor da figura, mas não é exatamente, não é rígido isso, não é rígido, tá bom? Então, procure saber um pouco mais sobre a sua peça, a obra que você está tocando.
se naquela articulação realmente precisa ser feita daquele jeito, baseado em que você está fazendo aquele seu som, você está articulando o seu som baseado em quê? No que o compositor acostumava escrever, no que os músicos tocavam naquela época, no como que a vida política e social dos músicos eram baseado em quê? Ou seja, você tem que ter um certo conceito e algo seu prático para você poder vivenciar a música que você está tocando. Tá bom? E não se frise apenas nos logaritmos, só na parte matemática. Frise sim no conhecimento humano, do universo que acontecia ao redor do músico e do compositor daquela época, para você fazer realmente música, e não fazer apenas uma leitura de uma partitura rígida, dura, com notas frias no papel. Tá bom? Bem, eu queria deixar também um abraço aqui pro Harrison, meu irmão, e um beijão também no seu coração, saudade. Apareça por aqui, esse estúdio é seu, viu? Aqui estou aguardando a sua visita. Um grande abraço para você, meu irmão. As portas aqui estão abertas, você sabe disso. Bem, e uma última e terceira pergunta, que foi uma das... Tem bastante perguntas aqui, mas eu frisei nessas três por conta de ser perguntas que duraram um pouco mais, que tiveram mais comentários, que a galera perguntou mais sobre isso, né? Que primeiro foi sobre a fermata, outra foi sobre esse nome da suspensão e sobre a parte daqui do staccato. E a última, que talvez não tenha ficado tão claro, foi sobre a síncope e o contratempo. Tem uma pergunta falando assim, o efeito de deslocamento, o efeito de deslocamento da acentuação natural feito pela síncope é o mesmo efeito feito pelo contratempo? Então os dois não seriam iguais? Ó, interessante, hein? Interessante. Eu vi que a pessoa pegou ali bem no fio do negócio. Beleza. Então, ok. Então, primeiro, para a gente entender legal essa pergunta, eu tenho que entender o que é síncope e eu tenho que entender o que é contratempo. Bem, síncope, não sei se vocês lembram sobre a acentuação métrica. A acentuação métrica sobre a parte forte do tempo e a parte fraca do tempo. Vocês lembram que, por exemplo, no compasso binário, eu tenho o tempo forte e o tempo fraco. Lembram disso? Do tempo forte e o tempo fraco. Ok, quando eu tenho uma prolongação sonora do tempo fraco para o tempo forte, do tempo fraco para o tempo forte, eu tenho essa prolongação sonora, não tem interrupção do tempo fraco para o tempo forte, você perde a sensação de beat, você perde a sensação de pulso, você perde essa sensação, por isso que dá o efeito de deslocamento do tempo. Por causa disso, porque você pegou a acentuação fraca e você prolongou para o tempo forte e você não conseguiu decifrar onde exatamente está o tempo forte, né? Se eu fizesse aqui, você vai saber exatamente quais, nossa, quase não saiu aqui, quais são os tempos, né? Se eu ficar fazendo uma sequência aqui, ó, batendo, você já sabe qual é o próximo. Se eu parar, você vai saber qual que é o próximo. Ó. Você sente, é algo que tá ali, tá no pulso, né? Só que quando não acontece isso, quando você perde esse senso de pulso, que você não consegue identificar onde está o beat, onde está o pulso, houve um deslocamento nesse pulso que você ficou meio que, ixi, agora tá aqui onde tá. Esse deslocamento, esse efeito que teve, esse deslocamento pode ser feito tanto pelo contratempo quanto pela síncope. Quando acontece pela síncope nesse deslocamento, é porque você tirou a acentuação que vinha na parte fraca e prolongou para o tempo forte, sem o tempo forte aparecer. Ele ficou ali escondidinho ali no tempo fraco e se modelou dentro do tempo fraco e você perdeu onde ele estava. Você não sabe onde entrou o beat, onde entrou o pulso, onde entrou o primeiro tempo, onde entrou o tempo forte. Você perdeu onde esse pulso entrou. Então, quando acontece isso, na síncope é porque você saiu de uma produção de tempo fraca e continuou para uma produção de tempo forte. Uma parte de tempo fraca para uma parte de tempo forte. Ou
um tempo fraco para o tempo forte. Olha só que legal, que louco isso, né? E isso acontece, essa síncope tem esse efeito de deslocamento. A mesma coisa acontece com o contratempo, a mesma coisa. Tem o mesmo efeito de deslocamento. Porém, a diferença é que a síncope trabalha com sons. O contratempo trabalha com as pausas. Quando você tem pausa na parte de tempo forte ou no tempo forte, quando você tem uma pausa na parte de tempo e a parte de tempo forte e a parte de tempo fraca é que tem som, você perdeu esse pulso, você perdeu isso aqui, você não sabe onde é que parece que está tudo acontecendo ao contrário do que você está ouvindo aqui, parece que está tudo acontecendo ao contrário, te dá essa sensação também de deslocamento, e isso significa que você tem ali um contratempo. Contratempo trabalha com as pausas, dando acentuação, ou seja, dando uma sonoridade, um destaque sonoro para as partes fracas do tempo ou para os tempos fracos. Aí você está trabalhando com contratempo, o efeito de deslocamento. Agora, o efeito de deslocamento com notas sobre nota sobre nota, e você não sabe onde está o tempo forte, porque o tempo fraco está engolindo o tempo forte, e eles estão juntos e está fazendo aquele entrelaçamento, e você não está conseguindo decifrar exatamente onde está o tempo forte, aí você está trabalhando com síncope, ok? Então, síncope faz o efeito de deslocamento, sim, e o contratempo também, porém, síncope trabalha com deslocamento nos tempos, com as notas, e o contratempo trabalha no deslocamento dos tempos com pausas, ok? Eu espero que tenha ficado claro agora para você. E também, se não ficou, eu espero também que eu tenha conseguido responder, mas se eu não conseguir, se não ficou claro, deixa aberto aqui, como sempre, nos meus canais de comunicação, para você deixar também o seu comentário, a sua pergunta. Quem sabe na próxima live eu consigo responder a sua questão em particular. Bem, aqui tem outras mais perguntas, mas eu preferi essas três por conta, como eu disse agora há pouco, de ser as três mais perguntadas, mais comentadas. E a galera me mandou muita coisa em inbox perguntando sobre isso. Eu mandei alguns materiais para alguém falando um pouquinho mais sobre esse conteúdo, né, de pausas, de fermatas, de síncope, contratempo e de articulação sonora, em específico staccato. Eu coloquei bastante coisa lá, eu espero que tenha chegado até em suas mãos, e se chegou, manda um retorno para mim, dá um ok lá, fala que você gostou do material ou não, o que ficou faltando, tá bom? Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa live. Eu espero que ela não tenha travado muito aí. Se o som estiver legal, eu espero que esteja acontecendo o som. Caramba, nem testei. Agora que eu tô. Olha que louco. Agora que eu tô percebendo se vai tá tendo som ou não aí. Se tiver alguém online aí, por favor, você pode me falar se o áudio tá legal? Porque eu não testei o áudio, cara. Que louco, eu esqueci, meu. Esqueci de testar o áudio. Ok, mas é a vontade de falar aqui. Obrigado, Tati. Poxa, que bom. Tomei um susto. Achei que não tava rolando aqui o áudio. Obrigado. Beijão pra você. Um grande abraço pro Carlos também, Carlos Henrique. O Henrique, meu xará. Tamo junto. Beleza, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha entendido sobre essas questões. E a próxima terça-feira eu estarei aqui, não online, mas estarei com o próximo conteúdo sobre teoria musical, especificamente sobre intervalos, que é onde nós estamos estudando. Para você, o meu forte abraço, um carinho, uma gratidão imensa que eu tenho por vocês que estão aqui acompanhando. Muito obrigado por todos os comentários que vocês estão deixando, tanto inbox, quanto por e-mail, quanto pelo meu WhatsApp. Eu leio todos, claro que eu não consigo responder todo mundo, eu não consigo... porque é muita mensagem, eu não consigo mandar no mesmo momento, mas sempre eu estou respondendo, sempre eu estou entrando em contato. Eu sei que às vezes demoram 1, 2, 3, 4, tem mensagens que já chegou a demorar 5 dias para me responder, mas eu entro em contato, então fica tranquilo, continue mandando as suas questões, que eu vou entrar em contato. Ainda vou montar uma equipe, futuramente eu tenho em mente de colocar uma equipe para fazer isso por mim, não que eu não vou responder, eu vou estar respondendo sim, mas
não vou estar ali digitando, porque eu tenho bastante coisas que aí para me digitar, mandar um feedback para você, eu tenho que parar as coisas aqui e ficar aqui no computador escrevendo tal. Aqui não pego meu celular e fico mandando mensagens tal. Isso demora um pouquinho de tempo. Eu vou montar uma equipe para fazer isso por mim. Pelo menos eu vou estar falando ali, a pessoa vai estar digitando para mim e fica mais fácil. Mas por enquanto, aguardem que eu vou entrar em contato. Eu respondo, demoro, mas respondo. Podem acreditar que eu respondo, eu vejo todas as mensagens, fiquem tranquilos. E detalhe, eu gostaria também de aproveitar para lembrar vocês que eu lancei o meu primeiro produto de fundamentos da composição. Alguma galera me pergunta assim, Henrique, porque você dá aula de composição? Porque você estudou composição, você dá aula de composição? Você ensina sobre escrever melodia, sobre escrever partitura, sobre escrever arranjos? E eu sempre falava, sim, eu faço isso sim, eu só não estou fazendo agora porque eu não estou tendo muito tempo, tal, que eu estou com estúdio, eu tenho outro trabalho fora também, aquela correria, mas eu tento atender sim. E também tenho aula de música, aquela coisa toda. E então, por causa dessas questões, desses atendimentos, eu fiz um material, um e-book, mais específico, falando sobre composição, fundamentos da composição, com 7 técnicas as mais usadas, as 7 técnicas mais usadas em composição. Composição tanto para músicas clássicas, quanto para músicas populares, quanto até para trilhas sonoras. São 7 técnicas que os compositores usam para escrever suas melodias, seus arranjos para orquestras, para bandas, para grupos menores e específicos, ou de cordas de madeiras, metais. Então, se você quer conhecer um pouco desse material, eu vou deixar o link aqui embaixo, depois que eu fechar essa live. Depois que eu fechar essa live, vou descrever aqui um link aqui embaixo para você ser redirecionado para lá, e você vai conhecer esse material, você vai se encantar com a riqueza de detalhes que eu deixei lá, um passo a passo, com essas 7 técnicas para você escrever a sua melodia, para você que tem vontade de ser compositor, para você que tem vontade de escrever a sua primeira partitura para a orquestra. Tá muito assim claro, tá muito didático, é muito fácil de você compreender, e usando essas 7 técnicas você vai escrever a sua composição, eu tenho certeza. Eu falei composição, nossa, você vai escrever a sua composição, eu tenho certeza. E após que você escrever, mande para mim, que eu teria o maior prazer de colocar algum grupo ou fazer um synth, gravar alguma coisa aqui e te mandar para você ouvir, pelo menos um trecho, talvez não toda, dependendo da sua obra, talvez um trecho eu consigo mandar para você ter como referência a sua primeira composição também. Bem, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Próxima terça-feira estaremos juntos, outra vez, 8 horas da noite, com mais aulas de teoria musical totalmente online, totalmente gratuito para você, sobre teoria musical, de uma maneira muito fácil, de uma maneira tranquila da gente entender, de uma maneira do nosso dia a dia, com a nossa linguagem, com algo que possa ser praticável de verdade, e não aquele monstro que inventam e pintam por aí, ok? Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo, me aguentando até agora, que já tá dando 40 minutos de live, meu Deus. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, eu amo todos vocês, um grande abraço, muito obrigado pelos carinhos, pelas mensagens, eu não consigo agradecer a todo mundo aqui, mas eu deixo aqui meu coração aberto, eu deixo o meu abraço, continuem mandando as suas questões, não fiquem com vergonha, não fiquem melindrados. E para a galera que eu falei que eu mandar um material sobre estudos e teoria, fazer um estudo mais específico para o seu caso, fique tranquilo que está tudo agendadinho, tudo guardado. Eu tenho lá um planejamento e eu sigo meu planejamento, está tudo lá. O seu nome com certeza já está lá. Fica tranquilo que eu vou entrar em contato com você e entregar o seu planejamento de estudo, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço. Agora eu vou ir mesmo, que eu já falei isso, que eu tô indo e não desligo isso aqui. Um grande abraço, tamo junto, muito obrigado. Até a próxima terça-feira, 8 horas da noite. E lembre-se sempre, com muita música! Tchau, tchau. Um grande abraço.